Obrigado, pastor Anderson. Eu quero saudar esta amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou bastante feliz, realmente, por estar nesta igreja. Há muitas razões fortíssimas por estar aqui, além do fato de estar atendendo a este convite para esta iniciativa do pastor, vosso pastor dessa igreja, pastor Anderson. Estou acompanhado da minha esposa, irmã Arilene, missionária, pastora Arilene. Temos 2 filhos, casal de filhos, Sara e Timóteo, mas agora o nosso ninho está bem vazio e bem distante. Estão em outra América, morando nos Estados Unidos, nos deixaram aqui. Meus irmãos, a alegria é grande porque essa igreja é uma igreja da minha adolescência e da minha início de juventude. Meu pai foi pastor dessa igreja, pastor Isnério Borges Moraes, né? Alguns irmãos aqui, não tem muitos daquela época ainda, mas, né? A missionária Simone aqui está. Papai pastoreou São Francisco, né? A irmã Simone, filha da irmã missionária Dionei. É uma alegria muito grande. Essa igreja é onde eu tenho muitas lembranças, mas eu não vou ficar aqui fazendo reminiscências, né? Mas o pastor pediu, eu vou falar, né? Nós viemos para cá na década de 70. Segunda metade da década de 70, início dos anos 80. Mais a década de 70, os anos 70. E essa igreja foi a igreja onde eu tive a oportunidade de ministrar os primeiros estudos bíblicos, ainda como adolescente, jovem, né? Era uma época, dos anos 70, é uma época que, mais antigos aí, a irmã está falando aqui, me conhece, amém. Glória a Deus. Era uma época que nas Assembleias de Deus, no Brasil inteiro, se falava muito sobre dominava muito a escatologia, volta de Jesus. Volta de Cristo. Anos 70 se pregava, se ensinava, os congressos de jovens, de mulheres, tudo o tema era isso. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Jesus breve virá. Jesus estava voltando naquela década. Amém? Glória a Deus. Você continua esperando a volta de Jesus? Glória a Deus. E saíam muitos livros sobre a volta de Jesus, sobre o fim, né? Então, era uma época do livro pastor Abraão de Almeida. Ele escreveu muitos livros sobre isso. Então, naquela época, lançou o livro Israel, Gog e Magog. Então virá o fim. E eu pegava aqueles capítulos, e meu pai me dava a oportunidade, eu ministrava aquilo, né? Ministrava, e comecei. Aqui eu comecei também a minha inclinação para escrever texto, ser escritor, trabalhar na parte editorial. E passaram-se os anos, as portas foram se abrindo, eu fui ser funcionário da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e lá eu fui trabalhar juntamente com o pastor Abraão de Almeida, né? Eu fui trabalhar com ele e tive as oportunidades, fui para o Instituto Bíblico Pindamonhangaba, me formar, e o Senhor foi abrindo. Até hoje eu sou funcionário da Casa Publicadora, à disposição na diretoria da direção, sou diretor-geral da Faculdade FAICAD, da CGADB, desde 2018. E o Senhor foi me dando oportunidades de trabalhar também, de forma paralela, lançar livros relacionados com a história das Assembleias de Deus,
lancei em 2007 o Dicionário do Movimento Pentecostal, uma obra que hoje é referência do pentecostalismo no Brasil, com um livro bem pequeno, tem apenas 950 páginas. Levei 4 anos trabalhando, fazendo esse trabalho. É um fruto da minha convivência com a história da Assembleia de Deus, do pentecostalismo, dentro da Casa Publicadora. E Deus me deu a oportunidade de lançar outras obras. Hoje temos 7 livros lançados. E Deus tem dado essa oportunidade. Eu louvo a Deus por aquele começo, aquele início aqui nessa igreja, não é? Nessa igreja. O Senhor, não é só pelo fato que eu era o filho do pastor, não é? Me lembro que aqui tinha 2 casas. E uma casa aqui, a parede da nossa casa era essa parede aqui. Não sei se mudou muito, porque meu pai que começou esse templo aqui. Depois veio o pastor Valtair, né? Então, e tinha uma outra casa ali, né? Tem muitas histórias, irmão Toninho, né? Que tocava um cavaquinho, né? Tem muitas histórias, muito interessantes, coisas interessantes. Naquela época, vou contar essa rapidinho. Naquela época só existia uma rádio evangélica no Rio de Janeiro. Quem se lembra? Qual era a rádio? Copacabana. Lembra-se disso, irmãos? Né? Então, era a época daquele rádio de madeira, não é? E aquelas, o dial era 2 botões, um botão na esquerda, outro na direita, né? E você mexia com as estações com uma linha de nylon, né? E o irmão Antônio Cruz, ele de manhã acordava muito cedo, ele colocava o radinho dele na janela para ouvir a rádio Copacabana. Só que, irmão, sabe que aquele rádio, a linha de nylon, com o tempo, ela ficava muito frouxa, né? Então, rapidamente saía da estação. E irmão Toninho, então, ele ligava o seu rádio, colocava na janela e ele trazia uma cadeira e ele ficava sentado lá de fora da casinha aqui. Isso aqui era um quintal assim, né? Um quintal, o quintal ia mais à frente, tá? Mais à frente, não era como é curto como é hoje. E então, um dia, Montoninho fez a mesma coisa que ele fazia todo dia e ligou. E está sentado lá apreciando, só que estava cantando aquela música do mundo, né? Vou cantar aqui só para vocês entenderem. Eu nasci há 10.000 anos atrás. E ele está lá. Eu cheguei, irmão Toninho, que rádio é essa, irmão Toninho? É a Rádio Copacabana. Não, irmão, Montoninho, essa música é do mundo. Sabe de que ele fala? Fala do diabo. Foi depressa e mudou lá a estação. São histórias que nós tínhamos aqui. E então sempre morávamos em fundo de igreja, enfim, o quintal nosso de brincadeira era aqui, irmãos. Não era uma vida fácil, um tempo em que não se podia nem falar a letra B, porque se lembrava bola, e jogar bola era pecado. Criança, o menino, filho do pastor, andar de short, jamais. Mas nada disso, irmãos, me criou revolta, nada disso me afastou do evangelho, nada disso afastou nenhum dos meus irmãos, né? Foram situações que nós vivemos, mas estamos aqui em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e continue abençoando a sua igreja neste lugar. Meus irmãos, eu louvo a Deus por essa iniciativa de estarmos aqui, dessa igreja, comemorando um evento comemorativo do centenário das Assembleias de Deus, no Rio de Janeiro. Eu quero pedir aos irmãos que, no tempo que me foi dado, quero trazer uma exposição aos irmãos. Uma exposição que foge um pouco
daquilo que é a minha formação. Além de atuar na parte editorial, eu também me formei em História, sou formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e fui, por um tempo, historiador amador, aquele que faz o trabalho por amor. Amador vem disso, por amor, gosta, ama fazer aquele trabalho. Mas eu busquei também uma formação acadêmica para ganhar e obter melhor ferramental e metodologia para fazer um trabalho com excelência na obra de Deus. Por isso eu incentivo a todos os jovens. Eu louvo a Deus pela juventude que Deus tem nos dado, as oportunidades. Sou de uma época que estudar é muito difícil. Ou você estudava ou trabalhava, então optava por trabalhar. Hoje não, hoje, não é? Hoje há muitas oportunidades. Então, faça o curso que você quiser, a formação que você fizer, mas coloque ela nas mãos do Senhor para ser usado na obra do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu vou trazer uma exposição aqui, que não é uma exposição sobre, propriamente, da história no sentido do fenômeno, porque a academia, os historiadores iriam tratar do pentecostalismo como fenômeno religioso, um fenômeno social. Mas eu não abordo desta forma. Eu não trato, não, a minha narrativa é outra. A minha narrativa nesta manhã é sobre o mover do Espírito Santo. O que eu quero falar nesta manhã é sobre o mover do Espírito Santo, que veio lá de Jerusalém e chegou até nós. Aleluia. Quantos creem que o mover do Espírito Santo está aqui? Nós somos frutos do mover do Espírito Santo. Você não pense, não ache que você está aqui porque você, na verdade, fez alguma coisa por isso, você agiu para isso. Não, você foi atraído pela obra do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, porque nós estamos vivendo a era, a dispensação, o nome que você quiser chamar, desse momento da história da humanidade. É o momento do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou e para que o Pai envie outro Consolador, que estará convosco, porque não é a hora, o momento este agora é o momento da salvação, o momento da igreja e o momento do Espírito Santo, que é o diretor, é o dirigente, é aquele que preside a igreja do Senhor. Aqui não é homem. O Espírito Santo, ele guia, ele orienta a igreja. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia. Versículo 8. É um versículo bastante conhecido. Eu vou falar sobre o mover do Espírito Santo. Aleluia. Esse mover que é o que realmente movimenta, o que realmente impulsiona. O que impulsiona a igreja não é a capacidade minha e sua intelectual que Deus dá, que o Senhor nos dá, a vocação. O que movimenta a igreja não é a condição, a capacidade financeira que ela tenha, não é o poder político, não é o poder, é a habilidade de homens e mulheres. Não! É o Espírito Santo. Aleluia. Os homens passam, mas o Espírito Santo permanece. Aleluia. Diz assim: mas, todos juntos, mas recebereis
a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Podemos sentar. Será passado na tela algumas imagens, mas eu não vou me prender a essas imagens. O mover do Espírito Santo, pode ir passando, mas eu não vou movê-lo. Não sei se conseguiu lá, pastor, né? Só para ilustrar. O mover do Espírito Santo. Quando é que começou o movimento pentecostal? Talvez você já estudou, já leu, que acha que o movimento do Espírito Santo começou nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX, com o batismo da irmã Agnes Osman, uma pregadora metodista, no dia 1º de janeiro de 1901. Talvez você tenha lido isso. Isso tudo tem a ver com os acontecimentos de derramamentos de avivamentos pentecostais na história dos Estados Unidos. Mas o mover do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele começa no dia de Pentecostes. 10 dias após a ascensão de Jesus Cristo, ele fica 40 dias após a sua ressurreição, com os discípulos lá em Jerusalém, e deu a ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deu ordem aos discípulos para que fossem evangelizar, para que fossem pregar o evangelho, para que realmente a sua igreja, que ele havia dito que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele disse: o meu plano, o meu projeto é a salvação, porque eu vim a este mundo para morrer, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que isso acontecesse, para que se tornasse realidade, os discípulos teriam que ir por todo mundo pregando o evangelho. Mas Jesus sabia que tão somente com a palavra, tão somente com o conhecimento, tão somente com as orientações que eles tinham recebido durante 3 anos e meio do ministério de Jesus, não seria suficiente. Eles não teriam condições. E Jesus disse: vocês vão fazer isso tudo, mas esperai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, mas recebereis a virtude. Recebereis a virtude e ser-me-eis. Não ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, sem que antes recebam o poder. Sem o poder, vocês não vão ser minhas testemunhas. Sem o poder, Pedro não teria aquela ousadia. Sem o poder, João não sairia. Sem o poder, Tiago não enfrentaria. Sem o poder, aquelas pessoas que estavam ali, 120 no dia de Pentecostes, não sairiam. E eles esperaram. E no dia de Pentecostes, você sabe a história bíblica, Atos capítulo 2. Na festa de Pentecostes, no dia da época de Pentecostes, reunidos estavam ali 120. E o Espírito Santo veio sobre eles como línguas repartidas como que de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E a partir dali, você sabe muito bem a história. Aquelas nações ouviram e se espalharam, e foram acontecendo outros derramamentos,
e foram continuando, e primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século, foram acontecendo. Talvez você tenha lido que o avivamento, como eu repito, só começou, e alguns usam até uma terminologia, o avivamento, o movimento pentecostal moderno. Mas eu não creio assim. Eu disse no início, eu estou querendo falar aqui do mover do Espírito Santo, que ao longo dos séculos foram batizando no Espírito Santo. No dicionário do movimento pentecostal, quem tiver e que não tiver, eu recomendo adquirir, ainda que esse dicionário esteja alguns verbetes desatualizados, mas ainda se encontra à venda. Lá tem uma classificação, uma cronologia, melhor dizendo, dos avivamentos, das ocorrências que nós consideramos pentecostais ao longo dos séculos. Mostrando que, como diz o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, em todas as épocas, ora menos, ora mais, nunca o Espírito Santo deixou de agir, ou sempre ocorreram pessoas que falaram em línguas, que profetizaram, que tiveram as manifestações que nós consideramos como pentecostais. E assim, irmãos, 1871, grave bem essa data, Chicago foi queimada. Toda a cidade, talvez alguém já ouviu falar sobre isso. Houve um fogo que queimou a cidade de Chicago. Algumas explicações para o começo desse fogo é que uma pessoa lá deixou, naquela época não havia luz elétrica, as ruas eram tudo lampiões, e uma pessoa lá num depósito de feno deixou cair um lampião, e acendeu-se um fogo, queimou aquele celeiro lá, aquele armazém de feno, e as casas, como naquela época, e como ainda hoje nos Estados Unidos, todas elas, a maioria é de madeira, né? E na casa muito próxima, queimou a casa muito próxima, foi queimando, e os bombeiros tentaram apagar o fogo em Chicago, mas não conseguiram. E aí eles desistiram e deixaram queimar toda a cidade de Chicago. Isso está na história, pode ler lá. E então eles aproveitaram que estava havendo naquela época uma imigração de muitos suecos chegando, principalmente suecos estavam vindo em grandes levas para os Estados Unidos, na região de Chicago, e os suecos ajudaram muito a reconstruir a cidade. 30 anos depois, lá em Chicago, um outro fogo queimou. Agora não foi o fogo físico, foi o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo começou a queimar, o mover do Espírito Santo começou a acontecer nas igrejas batistas suecas de Chicago. Na segunda igreja batista sueca, começou a haver um avivamento pelo pastor John Edström, um pastor que ele se interessava por fazer palestras e fazer reuniões de oração sobre Atos dos Apóstolos, e começaram a buscar um avivamento, até que pessoas passaram a ser batizadas no Espírito Santo. 1906, nessa segunda igreja batista de Chicago, aconteceram os primeiros pessoas batizadas com o Espírito Santo. Antes mesmo do avivamento que ficou mais famoso na história, o avivamento que você certamente já ouviu falar dos Estados Unidos, da Rua Azusa de Los Angeles. O avivamento, o mover do Espírito Santo começou a acontecer entre os batistas suecos antes de Los Angeles. E a segunda igreja batista sueca, ela passou a ser conhecida em toda a cidade de Chicago, a influenciar a primeira igreja batista sueca, e vários
vários pastores começaram a se interessar. E o que aconteceu? Algumas igrejas se tornaram pentecostais, alguns pastores se tornaram pentecostais, uns foram quase pentecostais, se envolveram. A denominação batista sueca, ela como um todo não se tornou pentecostal. E tivemos esse mover ali naquela época, que durou entre 1902 até 1912. Então, um avivamento que também não somente ficou entre os batistas suecos, mas principalmente numa igreja chamada Missão da Avenida Norte, com um pastor americano chamado William Durham. William Durham, ele se tornou o grande líder do avivamento pentecostal nos Estados Unidos de 1907 até 1912. E ali está acontecendo um grande mover. Chicago, Michigan, Indiana, todo o meio oeste dos Estados Unidos está sendo movimentado pelo poder do Espírito Santo. Pregadores pentecostais estão ali pregando. No ano passado, em julho, eu e minha esposa tivemos oportunidade, aproveitamos para a realização do casamento de minha filha, que nos convidou para realizar nos Estados Unidos, e nós aproveitamos para visitar, fazer o circuito Gunaving e Daniel Bergley nessa região toda. Visitamos todos esses lugares. 1902, um jovem chamado Daniel Berg, ele se muda para os Estados Unidos. E ele é batista, ele se junta a igrejas batistas. E ele começa a trabalhar, ele trabalha de muitas coisas, mais ou menos umas 5 ou 6 profissões. Primeiro vai cuidar de cavalos, depois ser verdureiro, vai trabalhar em feira, mas sempre crente, servindo ao Senhor entre os batistas suecos, dos lugares que os estados que ele se encontra com outros amigos conterrâneos, lá da Suécia, e ele se junta, ele vai também para Chicago e fica ali. 1903, ano seguinte, um outro jovem, que era professor de escola dominical junto com seu pai, era jardineiro, trabalhou no Jardim Real lá do rei da Suécia, chamado Gunnar Winglen. Ele também se muda para os Estados Unidos. A maior parte dos batistas suecos, eles vão para os Estados Unidos não somente para conseguir trabalho, para melhorar de vida, mas eles vão, a maior parte dos suecos que vão para os Estados Unidos nessa época, eles vão para os Estados Unidos para encontrar liberdade de culto, porque os batistas naquela época, lá na Suécia, eles eram perseguidos, eles eram proibidos de professar a sua fé. Por causa da igreja, que até hoje a igreja oficial, a igreja luterana, proibia de ter cultos dos batistas, eram perseguidos, uma perseguição muito forte, principalmente no século XVIII e início do século XIX. Quem era batista não tinha direito de ter certidão de nascimento, casar-se, nem certidão de casamento, nem certidão de óbito. Isso era parecido com a igreja católica aqui no Brasil, no século XVIII, no século XVI, XVII, XVIII, que a igreja católica tinha direito da vida e da morte de todo cidadão brasileiro. Assim era no Brasil. E a mesma coisa para os batistas suecos. Então, a maior parte dos imigrantes batistas dos suecos, eles iam para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, eles podiam fazer a sua igreja, lá podiam fazer o seu pregação. Então, em 1852, um dos batistas suecos, chamado Rosenius, ele foi banido da Suécia, ele era marinheiro, e ele foi para a Suécia e abriu um trabalho batista sueco nos Estados Unidos.
Então, quando Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles se mudam para os Estados Unidos, eles vão se juntar, preste bem atenção nisto, eles vão se juntar com as igrejas batistas suecas que tinham sido iniciadas em 1852. Mas só que Daniel Berg chega em 1902, vai levar a sua vida, mas ele toma conhecimento. Quando ele volta, depois de 8 anos nos Estados Unidos, ele empreende a primeira viagem de volta à Suécia. Ele recebe a notícia que o seu amigo, pastor Levi Petrus, que veio a ser o grande líder que enviar missionários para o Brasil, era amigo de infância de Daniel Berg. A mãe de Daniel Berg disse: olha, o seu amigo, ele agora é pregador. E ele é pregador, tem uma mensagem nova de batismo no Espírito Santo, de línguas, e ele é pregador. Então, Daniel Berg foi à igreja onde Levi Petrus pregava, era o pastor, numa cidade chamada Lindeschip, e lá Daniel Berg conversa com o seu amigo, e Levi Petrus fala sobre o batismo do Espírito Santo, sobre essa bênção, e Daniel Berg volta muito interessado em receber esse poder. Ele não é batizado lá, mas ele volta para Chicago, e ele então, ele está vivendo aquele momento também, junto com os demais que estavam no grande mover do Espírito Santo em Chicago. E no dia 15 de setembro de 1909, Daniel Berg é batizado com o Espírito Santo. Aleluia. E ele está junto com aqueles pregadores. Há uma movimentação, queridos irmãos, em Chicago, naquela região, no Michigan, Indiana, toda aquela região do mover do Espírito Santo. Aleluia. Gunnar Wingren, de 1904, o ano seguinte que ele chega nos Estados Unidos, ele é orientado a ingressar no Seminário Batista Teológico Sueco, na Universidade de Chicago. E ele, de 1904 até 1909, ele começa a estudar teologia. Ele estuda, ele frequenta o seminário. Mas está acontecendo o que em Chicago, irmãos? O que está acontecendo em Chicago? O mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Alguns dos seus professores, o historiador dos batistas suecos, diz que eram inclinados ao pentecostalismo, né? Para não dizer que eram pentecostais, eles escreviam assim. Eram inclinados, alguns dos professores. Se você quiser conhecer um pouco esse período da história da vida de Gunnar Wingren, nós, em 2010, são muitas datas, né? 2011 foi lançado pela CPAD um livro chamado O Tabernáculo e Suas Lições, por Gunnar Wingren. Nós recebemos de presente a monografia de conclusão de curso de Gunnar Wingren, e escrita em sueco, está lá na universidade em Betel agora. Eu estive lá 3 vezes, esse ano eu estive novamente, e a Casa Purgadora traduziu essa monografia de conclusão de curso de Gunnar Wingren, que ele tratou sobre o tabernáculo, e foi publicado um livro, e eu fiz a introdução, e eu conto todo esse momento de Gunnar Wingren, no seu estudo no Seminário Batista de Chicago. Não sei, a CPAD está aí, né? Não sei se trouxeram esse livro, né? Se tiver clique aí de trazer essa obra. É muito interessante você adquirir. Gunnar Wingren, ele, no período que ele foi estudante, seminarista, ele fez vários estágios como pastor de várias igrejas. E quando ele sai do seminário, ele vai pastorear uma igreja em Menominee, no Michigan. Ele é uma igreja batista sueca. E ele está pastoreando ali. Mas o desejo dele era ser missionário na Índia.
Ele tem uma noiva. Ele vai casar, ia ser missionário, e se inscreve numa missão batista americana, porque naquela época a Igreja Batista Sueca não tinha sua própria secretaria de missões, vamos assim dizer, e ele está inscrito para ser missionário. Mas acontece que Gunnar Wingren começa a sentir entrar numa crise vocacional. Ele fica duvidoso se esta realmente era a chamada de Deus para ele, para ser missionário na Índia. E ele conta, isso está no livro Diário do Pioneiro. O que eu estou falando está tudo registrado. Ou se não está em livros, está nos meus livros, ou são pesquisas recentes que eu faço parte de um grupo internacional de pesquisadores do movimento pentecostal mundial. Então, Gunnar Wingren conta que ele começou a ter uma crise de falta de direção de Deus, se realmente era o chamado de Deus para ele ser missionário na Índia. E ele conta que, nesse momento que ele está vivendo, ele então, há uma conversa com uma irmã que era batizada com o Espírito Santo, uma irmã que era usada por Deus em profecia, que era usada por Deus, porque, como eu falei, havia muitas pessoas já sendo batizadas com o Espírito Santo naquela região. E uma dessas irmãs, ele não diz o nome, que essa irmã falou para ele: olha, irmão Wingren, o Senhor Deus vai realmente te usar como missionário. Mas, para o irmão ser missionário, falta algo na sua vida. O irmão precisa ser batizado no Espírito Santo. O irmão precisa experimentar a experiência do poder, da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então ele conta que a partir daquele momento, ele passa a se interessar sobre essa novidade que estava se falando muito naquela região, e ele se interessa por isso, e até que ele toma conhecimento da realização de uma conferência de edificação, de caráter pentecostal, de caráter de avivamento, que seria realizada no mês de novembro de 1909, na cidade de Chicago, que seria realizada pela primeira igreja batista sueca de Chicago. Então ele sai de Menominee do Michigan e vai frequentar esta conferência. Ele vai para lá frequentar essa conferência. Essa conferência, ela se realizou do dia 17 até o dia 21, no final de semana. Creio que quinta, sexta, sábado, domingo. E ele conta que ele começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas ele terminou a conferência, ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas alguns irmãos, outros como ele, alguns já batizados com o Espírito Santo, resolveram continuar a conferência na casa de um irmão que já era batizado com o Espírito Santo, um casal chamado Otto e Hannah Melkist, ali em Chicago. Eles contam que eles continuaram lá em oração. Irmãos, quando o avivamento acontece, quando o mover do Espírito Santo acontece, as pessoas esquecem, não é? Esquecem de comer, esquecem até de trabalhar, não é? É assim que acontece. E ele conta que começaram ali na segunda-feira a orar, até que veio o dia 22, na madrugada de 22 para 23, em uma vigília na casa desse irmão, muitas pessoas, Daniel Berg estava presente, e então, irmãos,
ele conta que numa oração poderosa, ele começou a sentir um fogo aquecendo o seu peito, o seu coração, e ele começou a falar em outras línguas e foi batizado com o Espírito Santo. Recebeu uma bênção, mas começou um problema. Ele volta para Menômene e chega para essa igreja e fala sobre o que tinha acontecido com ele, sobre o batismo do Espírito Santo. Os irmãos já sabiam o que estava acontecendo em toda Chicago. Alguns aceitavam, outros não. E aqueles irmãos disseram para ele: aqui não, o senhor vai embora. Expulsaram ele mesmo. E a palavra é essa: expulsaram. Disse: o senhor vai embora daqui. Anos mais tarde eles deram uma carta, perdoaram. Anos mais tarde em Menômene aconteceu um avivamento. Mais de 12 pessoas foram batizadas do Espírito Santo, enfim, porque não puderam resistir ao poder, o fogo do Espírito Santo que se alastrava sobre Chicago. E aí, o que acontece com Gunnar Wingre? Agora, não tem mais chamada para a Índia. Agora tudo mudou. Ele estava sem direção do que iria fazer da sua vida. Ele desiste de ser missionário. Ele desiste do noivado. A sua noiva ficou, não diz a história, o nome, ele não cita o nome, mas ele diz que ela ficou muito chateada com ele. E ele então fica na dispensação, como a gente diz, esperando em Deus do que Deus iria fazer para ele. Daniel Berg e Gunnar Wingre estão batizados no Espírito Santo. Estão com poder, derramamento, receberam o poder, mas não tinham agora saber o que fazer. Mas em Chicago está acontecendo aquele movimento, pregadores pentecostais. Então, novembro de 1909, final de 1909, Gunnar Wingre e Daniel Berg estão cheios do poder do Espírito Santo. Aleluia. Gunnar Wingre poderia ir para a Índia. Se Gunnar Wingre não viesse para o Brasil, haveria a Assembleia de Deus? Deus é que sabe. Um pregador chamado Ferdinand Sandglin, pregador pentecostal, ele era pastor em South Bend, Indiana, uma igreja batista sueca, que já estava experimentando o avivamento, mover do Espírito Santo. E ali estava acontecendo também o mover. A igreja, muitos irmãos batizados com o Espírito Santo. A família do irmão Olof Uldin, irmão Olof Uldin, ele é batizado do Espírito Santo, tem dons de revelação, profecia. Um mover do Espírito Santo está acontecendo naquele lugar. Ferdinand Sandglin, ele não se contenta em ser somente pastor ali, mas ele está pregando, saindo. Aquela época, irmãos, havia muito pregadores itinerantes, pregadores pentecostais. Assim, a Assembleia de Deus no Brasil, ela cresceu e frutificou, com pregadores do Evangelho, cheios do poder da unção do Espírito Santo. Essa igreja começou porque aqui vieram, em 1940, pregadores cheios do poder e do Espírito Santo. Aleluia. E então, irmãos, Ferdinand Sandglin, melhor, Gunnar Wingre conhece esse pregador. E Ferdinand Sandglin disse: olha, eu vou viajar um pouco. Você vai, Gunnar Wingre? Eu convido para você ir para South Bend. E ele foi por volta de julho de 1910. Entre julho, agosto e setembro de 1910, o ano seguinte, é 1909. Ele vai para lá, para essa igreja em South Bend. E lá está acontecendo um avivamento. E Gunnar Wingre
fica ali naquela igreja. Como que um pastor, por isso que ele diz no seu diário que ele é o pastor que dirige aquela igreja. Mas, na verdade, o Ferdinand Sandglin tirou um período de estar pregando e Gunavin foi para lá. Tudo providência de Deus. Deus dirigindo os seus servos. Porque Deus está no controle. Aleluia. O Senhor sabia que nós estaríamos aqui nesta manhã. Eu não sabia, mas Deus dirigiu o pastor Anderson para me chamar, para me convidar a estar aqui. Nada acontece por acaso em nossa vida. Nada é por acaso. O Senhor conhecia de antemão, aleluia, esse dia, esse momento, esta ceia, para você ouvir esta palavra. E então, Gunavin, ele começa a frequentar, acontece reuniões de oração aos sábados na casa do irmão Lofildin. Eu visitei em julho o local onde era a casa do irmão Lofildin, fui em South Bend, enfim, conhecer todo, como já disse, fazer todo o circuito, percurso, caminhos de Gunavin, Daniel Berg naquela região. Então Gunavin, ele começa a frequentar, até que um dia, num culto daquele na casa do irmão Lofildin, o irmão Lofildin é usado pelo Senhor em profecia para Gunavin e fala para ele: olha, o Senhor está me dizendo que o irmão vai ir para um lugar de nome Pará. Pará? Que lugar é esse? Pará. Olha, e o Senhor está me dizendo que as pessoas falam o idioma no nome português, que a comida é bem diferente e a forma de comer, a cultura é diferente dos Estados Unidos. Então, no dia seguinte, Gunavin e irmão Lofildin vão para a biblioteca da cidade. Eu estive nessa biblioteca e eles procuram um atlas, um mapa, e tenta localizar onde ficava Pará. E eles, até que com a ajuda do bibliotecário da época, olha, encontra um estado no mapa do Brasil, está escrito lá no norte, Pará. E em julho passado eu pedi a uma bibliotecária para localizar um mapa que talvez fosse da mesma época. Eles disseram: tem aqui um mapa, não tem de 1910 aqui, tem de 1904. Mas eu disse: tem de 1905, 1906? Não tem. O mais novo, o mais recente em relação a 1910 e 1904. Então eu acho que é este que Gunavin apontou o dedo, né? Então vou fazer o mesmo, abrir lá, encontrei Pará duas vezes. Pará o nome do estado e Pará o nome da cidade. Nós conhecemos como Belém do Pará, mas estava lá como Pará também o nome da cidade. Então, Gunavin e Daniel Berg, Gunavin e irmão Lofildin vão embora, só que Daniel Berg também resolve se juntar ao irmão Gunavin em South Bend e começa a frequentar aquelas reuniões também ali na casa do irmão Lofildin. E o irmão Uldin também é usado por Deus para falar para Daniel Berg: o Senhor está me dizendo que o irmão será o companheiro de Vingley para o mesmo lugar, para o Pará. Então, naquele momento, Gunavin e Daniel Berg disse: agora o Senhor está nos dirigindo para ir para o Brasil. Eles mais que depressa deixam South Bend, que fica a 2h30 de Chicago de carro, e volta para Chicago. Vai frequentar a igreja da Missão da Avenida Norte. Lembra que eu falei que está tendo um grande avivamento com o pastor William Durham? No dia 2 de outubro de 1910, eles são ordenados missionários para o Brasil. E eles se preparam, recebem algumas ofertas, ele também dá oferta, ele contribui, eles se preparam, vão para Nova York. No dia 5 de novembro de 1910, eles embarcam para o Brasil, e no dia 19 de novembro de 1910, eles chegam em Belém do Pará, tendo no coração e mente o fogo, o poder do Espírito Santo, a mensagem pentecostal. E o que vieram Gunavin e Daniel Berg fazer no Brasil? Vieram abrir a Assembleia de Deus?
Quantos acham que ele veio fazer isto? Gunnar Wing e Daniel Berg vieram pregar a mensagem do batismo com o Espírito Santo, aleluia. E ele diz que não omitiu da primeira igreja batista sueca, batista do Pará, a mensagem do batismo com o Espírito Santo. Ele começa a pregar em reuniões de oração que aconteciam ali, e alguns irmãos creram, até que no dia 8 de junho de 1911, uma irmã junto com uma outra irmã, Celina Albuquerque, juntamente com uma outra irmã, Maria de Jesus de Nazaré, elas estão orando. A irmã Celina havia sido curada mediante a oração que Gunnar Wing fez para ela. Ela foi curada de uma doença, e elas estavam ali em oração até tarde da noite, buscando, e até que Marcelina, ela fala em línguas, é batizada com o Espírito Santo, e o povo da igreja batista de Belém do Pará toma conhecimento daquela notícia. Uns aceitam, outros não. E você sabe um pouco da história. Há uma reunião e eles decidem quem quer ficar com os missionários que vieram e quem não. Então um grupo ficou e eles tiveram que sair. E no dia 18 de junho de 1911, eles começaram a se reunir na casa da irmã Celina Albuquerque, na rua Siqueira Mendes, 67, Belém do Pará, na Cidade Velha. E começa então a missão da fé apostólica, depois que muda por nome para a Assembleia de Deus. E aí eles começam a ter mais pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, começam congregações, começa a evangelização na ilha Marajó, e começam aí outras pessoas para outros estados. Maria de Jesus Nazaré vai para o Ceará em 1914, começam as Assembleias de Deus no Ceará. Então começam o mover do avivamento pentecostal por meio do trabalho da Assembleia de Deus em todo o Brasil. E começa a década de 20, aleluia, a expansão estabelecendo a Assembleia de Deus. Mas, década de 20, ainda naquela época, o Brasil era conhecido por duas regiões apenas: norte e sul. Tudo que era para cima, os brasileiros daquela época chamavam de norte. Não tinha essa divisão hoje de 5 regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Não, para cima era o norte, para baixo era o sul. Então, no norte, 12 estados, até 1924, e a Assembleia de Deus estava lá. Mas Gunnar Wing está orando e desejoso que a Assembleia de Deus viesse para o sul, principalmente para o estado do Rio de Janeiro, que já era a capital federal, uma cidade já conhecida no mundo inteiro pelas suas belezas naturais. Até hoje, né? Que nos perdoe, né, outros estados, mas não existe cidade mais bonita no mundo, né? Eu conheço alguns países, e outros que também mesmo conhecem falam isso. Não existe cidade mais bonita como a cidade do Rio de Janeiro. E naquela época também. E era a cidade do glamour, como, né, do grande capital do nosso país. E Gunnar Wing desejava que a Assembleia de Deus viesse para cá também, tivesse o trabalho pentecostal aqui. E na década de 20 começam a vir funcionários, pessoas de mudança do lado do Pará, vêm trabalhar no Rio de Janeiro. Alguns irmãos, eles vêm trabalhar aqui na capital federal, vindo lá da Assembleia de Deus de Belém do Pará. Gunnar Wing, ele vem em 1920, faz a primeira viagem, visita ao sul. E o desejo dele é vir para o Rio de Janeiro. Mas ele estava esperando o tempo certo, a hora certa. Porque Gunnar Wing, ele buscava sempre ser guiado pela direção do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Seguindo a ordem do Atos dos Apóstolos. E aí ele chega no dia 7 de julho de 1920, ele desembarca, faz a sua primeira viagem ao Rio de Janeiro.
Eles embarcam na Praça 15, que naquela época era o local de desembarque de navios de passageiros. E ele pisa a cidade do Rio de Janeiro e ele faz uma oração. Primeira fala que ele faz no Rio de Janeiro é uma oração. Ele diz: Senhor, tenha misericórdia desta cidade. Dai-me nesta cidade muitas almas batizadas no Espírito Santo. O que Gunnar Wingren veio fazer no Rio de Janeiro, irmãos, veio pregar a mensagem do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Veio trazer um mover do Espírito Santo. E ele faz essa visita em 1920. Ele volta, fica alguns dias, 14, 15 dias aqui. Depois ele vem em 1923. Depois ele volta em 1904 definitivamente. Mas nesse período, paralelo a essas visitas de Gunnar Wingren, aqui no bairro de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, aqueles irmãos, alguns que vieram do Pará, outros, eles começam a frequentar uma igreja chamada a Igreja do Orfanato. Era conhecida a Igreja do Orfanato porque em 1907 chegou ao Rio de Janeiro um outro pregador pentecostal chamado James Robert, veio da Inglaterra. E ele resolveu fundar um orfanato lá no bairro de São Cristóvão. Mas ele queria fazer um trabalho não somente para cuidar dos meninos e meninas órfãos da cidade do Rio de Janeiro. Ele queria também realizar cultos. Ele anuncia isso nos jornais seculares. E ele começa a realizar culto. E esses irmãos que vieram do Pará e outros que vieram de outros estados, alguns nomes desses irmãos são citados no Diário do Pioneiro, como irmão Eduardo de Souza Brito, irmã Florinda Brito. Eles começam a congregar na igreja ali no orfanato. Por isso ficou conhecido como Igreja do Orfanato, com o missionário James Robert. Um dia, por volta de 1923, 24, um jovem que era filho de um general, ele estudava no colégio Pedro II, e ele estava em crise de saber o que ia fazer. O seu pai queria que ele seguisse a carreira militar. Ele estava caminhando por uma calçada e ele encontra uma propagandazinha, um folheto, que era dessa igreja do orfanato. Ele vai para lá, ele começa a frequentar os cultos ali, se junta a esses irmãos pentecostais. E o nome desse jovem era Paulo Leivas Macalão. E então eles começam ali a se reunir. Mas acontece que não sabemos qual é a razão, a história não conta, que esse irmão James Robert resolve não mais fazer mais a igreja, só ficar com o orfanato. Então esses irmãos ficaram sem onde congregar. E eles então resolveram, chegou também um outro irmão do Pará, chamado Heráclito de Menezes. Esses irmãos resolvem então, por permissão do casal Eduardo e Florinda Brito, eles tinham um porão na sua casa, eles resolvem fazer, então, cultos na casa dos Britos, e ali tem escola dominical, tem reuniões aos sábados, e começam, então, a ter caráter de igreja, até que no dia 30 de abril de 1924, eles disseram: vamos, então, fundar a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro? E aí eles resolvem, escolhem Heráclito de Menezes como pastor interino, João Nascimento como diácono e Paulo Leivas Macalão como secretário. E mais um grupo, então eles começam. Aí começam alguns pontos de trabalho, alguns cultos na casa de outros irmãos, e o trabalho começa a crescer, está muito grande, está crescendo. Eles tinham contato com o missionário Gunnar Wingren, então ele escreve para o missionário Gunnar Wingren: olha, envie um pastor para a igreja aqui que está começando. E aí, lá em Belém do Pará, a igreja decide que deveria enviar o seu pastor missionário Gunnar Wingren para vir para o Rio de Janeiro, e ele vem para cá. Então,
no dia 3 de junho de 1924, ele chega na Praça 15, é recebido pelos irmãos. No dia 22 de junho, no mesmo mês, ele oficializa o início das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. E a partir dali, em 1924, o Senhor começa a trazer pessoas, até mesmo de outras denominações, batistas, presbiteriano, principalmente dos Irmãos Unidos, que Deus usa para ser os primeiros pregadores, não somente na cidade do Rio de Janeiro. O Senhor levanta Paulo Leir Macalão para o subúrbio do Rio de Janeiro. O Senhor levanta Silvério de Almeida Campos para levar a Baixada Fluminense, levar Gunavingre até onde hoje era antigamente Vassouras, que é Miguel Pereira, Pati de Alferes, hoje é Jaceruba. E Senhor levanta João Evangelista em 1928 para atravessar e vir para a região que hoje é chamada Baixada Litorânea, Rio Bonito, Silva Jardim, para pregar a mensagem pentecostal e a minha família alcançada. Em 1923, ainda não era fundada a Assembleia de Deus. Gunavingre, ele orienta o irmão Heráclito de Menezes a atravessar a Baía da Guanabara no ferrabolt, na barcas, e vir pregar ali na Praça Araribóia. E eles começam a pregar a mensagem pentecostal. Umas duas irmãs se convertem, e elas são moradoras, na verdade, de um bairro chamado Venda da Cruz, na Travessa Cruz 25, e ali ficam, vem pregadores, Gunavingre, vem a Praça Araribóia, Paulo Leir Macalão, José Teixeira Rego, grandes nomes que se tornaram grandes líderes da Assembleia de Deus. Anos depois, anos 40, 50, eles pregaram em culto ao ar livre aqui em Niterói. E pregaram a mensagem, até que em 1926, volta um pouquinho aí, então a sequência, volta um pouco, 1926, vem do São Paulo um irmão chamado João Correia. E ele vem, ele já era de lá, crente pentecostal. Ele conhece essas irmãs que eram convertidas, fruto dessa evangelização na Praça Araribóia, ali no centro de Niterói. Ele se junta com essas irmãs, ele e a esposa. E então eles começam a fazer cultos na casa deles. Em 1926 começam a ter a supervisão, continua, né, na verdade, da Igreja de São Cristóvão, missionário Samuel Nistrem, que substituiu o missionário Gunavim, porque Gunavim foi embora de vez com a família em 1932 para a Suécia e morreu em 1933. O seu substituto foi o missionário Samuel Nistrem. E então, Samuel Nistrem, ele continua mandando pregadores pentecostais para Niterói, mas com a chegada do irmão João Correia, pode passar para mostrar a foto dele, pode passar. Isso, aí ele, com a chegada desses irmãos, é que começam as Assembleias de Deus de Niterói. E aí, vem para cá, missionários como Samuel Hedelund, Samuel Nistrem, eles começam. Mas de início, eles queriam, houve até uma ordem do missionário Samuel Nistrem. Veio para cá um irmão chamado, não era nem presbítero, naquela época chamava-se ancião. Ele não era nem presbítero nem pastor, chamado Francisco Leopoldo Coelho. Ele veio para cá, enviado pela Assembleia de Deus São Cristóvão, para cuidar desses cultos. E aí começam cultos ali em Neves, vários endereços. Até que chega um momento que eles dizem, não está, tem pouca gente. Uma das irmãs se desviou e parecia que não ia frutificar aqui. Parecia que não ia crescer o trabalho em Niterói e São Gonçalo. Samuel disse, então para de fazer. Vamos fechar, vamos parar, não vai dar. Houve até esse pensamento. Mas o irmão Francisco Leopoldo Coelho,
ele perseverou, ele continuou perseverando. E o Senhor foi batizando, o Senhor foi salvando, até que se salvaram uma família que tinha 40 pessoas, uma igreja, né? Família de bem em Niterói. E aí começou a crescer, a frutificar. É assim a obra do Senhor, é Deus que dá o crescimento. Paulo ensinou, um rega, outro, né, ara a terra, mas é Deus que dá o crescimento. Aleluia. Não é nada, muitas vezes não é de imediato, na maioria das vezes o trabalho para acontecer não é de imediato, é no tempo exato, no tempo do Senhor. Aleluia. E assim aconteceu. Glória a Deus, até que o trabalho foi se alastrando pelos bairros de São Gonçalo, né, pela Fonseca, e foi começando Alcântara, Colubandê, Itaúna, né? Todos esses bairros, tem todo o histórico aqui que eu não quero me prender. Os lugares foram surgindo trabalhos na década, até que em 1932 para 33, o irmão Francisco Leopoldo foi consagrado presbítero, depois em 1934 pastor, e recebeu a autonomia, e então começou a surgir o Ministério Geral das Assembleias de Deus em Niterói e São Gonçalo, com a presidência do pastor Francisco, pode passar, Francisco Leopoldo Coelho. Aleluia. Isso é Samuel Redelum, pode passar. Samuel Nisrin, que eu falei. Pastor Leopoldo Coelho. Pastor Francisco Leopoldo Coelho, que veio a ser o primeiro diretor executivo, na época não chamava-se diretor, era gerente da Casa Publicadora, em 1940, o ano que também surgiu aqui a Assembleia de Deus de Itaipu. Tem a mesma idade da Casa Publicadora. Coincidência, viu? Me lembrei, tomei esse conhecimento agora. Fiz essa associação agora. Então, o trabalho começa a crescer, a prosperar. E o trabalho em Niterói, o avivamento se alastra, irmãos, de uma maneira extraordinária. Essa é a nossa história. A história do mover do Espírito Santo por Niterói e São Gonçalo. Aleluia. E foi crescendo o trabalho. A Fonseca é a matriz e sede, mas com a enfermidade do pastor Francisco Leopoldo Coelho, ele não podia muito vir naquela época, não tinha ônibus, não tinha esses meios de transporte de hoje, ou era a cavalo ou era de bonde. E ele não tinha muitas condições, então ele estabeleceu a sede administrativa na Assembleia de Deus de Porto da Madama. E funcionou nessa igreja até 1956, quando o pastor Francisco Leopoldo, ele faleceu. Mas 10 anos antes, ele convidou o pastor Moisés Soares da Fonseca, que pastoreava a Assembleia de Deus em Nova Friburgo, para se transferir para Niterói. E pastor Moisés Soares da Fonseca, que é o nome mais conhecido da maioria dos irmãos aqui, ele vem então pastorear o Fonseca. Fonseca não é a sede geral do ministério, é Porto da Madama até 1956. Em 1956, quando o pastor Francisco Leopoldo Coelho, ele falece, então o pastor Moisés, que era o vice-presidente, ele se torna presidente, e a Fonseca então passa a ser a sede de todo o campo ministério geral. E esse ministério, ele funcionou até 1993, quando se encerrou e tornou-se a coordenadoria Niterói e São Gonçalo da SEAD, da Convenção Estadual mais antiga do estado do Rio de Janeiro. Essa é a nossa história até aqui. Nesse meio caminho, há o surgimento, em 1940, da Assembleia de Deus de Itaipu. Aleluia. Eu quero concluir as minhas palavras, irmãos, que quis enfatizar o mover do Espírito Santo. Aleluia. Sobre características
distintivos. Estamos nós aqui. Esta missão, esta chamada, esse bastão, esta ordenança, somos nós agora. Aleluia. Eu muito feliz, pastor Anderson falou aqui sobre a nossa característica. Mas, irmãos, nós queremos lembrar aqui nesta manhã, aleluia, que nós somos a geração para continuar, aleluia. Glória a Deus. Eu falei no início que minha ênfase é do mover do Espírito Santo. Aleluia. E esse mover do Espírito Santo, ele é caracterizado, em primeiro lugar, pela sobrenaturalidade, pelo mover natural. Essa obra chegou aqui, não foi pelo natural, não foi por homem, não foi por capacidade financeira, não. Foi pela obra do Espírito Santo, aleluia. Foi com muitos milagres, foi com curas, foi com libertação, foi com poder, aleluia. E quantos creem que nesta manhã Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. O mesmo mover do passado, ele pode acontecer aqui nesta manhã, aleluia. O Espírito Santo não mudou, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Senhor. Essa igreja, ela tem que ser uma igreja equilibrada. Ela não pode pender para os extremos do emocionalismo, daquelas coisas que nós temos visto aí, de esquisitices do Pentecostes, enfim. Mas também não pode ir para outro extremo do formalismo, a ponto de extinguir e apagar o fogo do Espírito. Aleluia. Essa igreja chegou aqui acontecendo algumas coisas, aleluia, que muitas vezes nós não compreendemos, mas foi a ação do Espírito Santo, aleluia. O Senhor usando, aleluia, pessoas simples, pessoas com conhecimento, pessoas sem sabedoria, cultura, pessoas com cultura, o Senhor usando de uma forma extraordinária, aleluia, o sobrenatural acontecendo, glória a Deus. Aleluia. Se for preciso chorar, se for preciso levantar, gritar, aleluia, tudo com decência e ordem, mas não podemos colocar a ação do Espírito Santo numa caixinha e não deixar acontecer o sobrenatural de Deus, porque essa é uma característica. O principal distintivo da ação do Espírito Santo é nós não sabermos exatamente como Ele irá fazer, mas crer que Ele vai agir e vai realizar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O poder nos fala sobre isso. E mais, nós não podemos deixar de crer na continuidade. Uma das características da igreja, além do sobrenatural, a igreja pentecostal, é a crença, é a fé, é a convicção de que Jesus Cristo, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Afinal, o lema dessa igreja é que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo breve voltará, aleluia, glória a Deus. E a outra característica, já estou encerrando, mas nós não podemos perder, que chegamos aos 100 anos, e não sabemos quanto mais vamos estar aqui. Só o Senhor sabe quando Ele voltará, aleluia.
Só Deus sabe quando a sua igreja irá voltar. Aleluia. Subir, digo. Mas, enquanto isto, precisamos ver o sobrenatural como pentecostais, como igreja pentecostal. Também, como eu li aqui, mas recebereis a virtude. Virtude é poder, é dínamo. Aleluia. Essa igreja é movida pelo poder. O movimento, o impulsionamento era isto. Eu enfatizo sobre a mensagem que Gunaving veio pregar no Brasil e Daniel Berg e no Rio de Janeiro. Ele não veio propriamente fazer evangelização. Ele fez isto. Mas ele cria que o crente batizado com o Espírito Santo, o crente que é cheio dos dons espirituais, cheio do Espírito Santo, com os dons espirituais, é um crente com fogo, um crente com poder, aleluia. E eu concluo dizendo uma coisa aqui para os irmãos, aleluia. O tempo, a era de Gunaving e Daniel Berg já passou, o tempo deles passaram, já passou. Agora estamos em 2024, o tempo da igreja. Os desafios são outros. Os desafios financeiros, os desafios sociais, os desafios morais da igreja são outros. As dificuldades de evangelização são outras. Mas eu creio, irmãos, pode ser que eu seja o único que fique crendo nisso, mas eu vou continuar crendo que o poder do Espírito Santo é o mesmo. Os tempos e coisas se mudam, mas o poder do Espírito Santo é o mesmo. E eu creio que uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia, uma mulher, um jovem, uma criança, um irmão, um ancião, um obreiro, um pastor, cheio do Espírito Santo, não há demônio, não há filosofia, não há ideologia de gênero, não há conceitos modernos que vá resistir ao poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. O problema hoje é que nós estamos nos aproximando, como disse o pastor aqui muito bem de manhã, nós estamos nos aproximando de muitas coisas que não é o poder do Espírito Santo, que não é esta hoje originalidade da nossa igreja. Precisamos, se nesta manhã, aleluia, há alguém aqui que precisa voltar a retornar, aleluia, renovar, renovo nesta manhã para nós, aleluia. O Espírito Santo, o mover do Espírito Santo nos alcançou, o fogo do Espírito Santo chegou e está entre nós, aleluia. Nós declaramos, como no Antigo Testamento diz, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, aleluia. Concluo dizendo o seguinte, gosto sempre de declarar isso. Pastor Antônio Gilberto, eu trabalhei vários anos com ele. Tive até a honra de ser o idealizador e organizador da Bíblia de Estudo que foi lançado pela CPAD, do material dele. Passou pelas minhas mãos. Eu comecei esse trabalho. Ele dizia o seguinte, o crente pentecostal, ele não precisa ser uma labareda. Não precisa ser labareda. Precisa ser. Muitos labareda, meu pai dizia que era fogo de palha. Fogo de palha faz muito barulho, não é? Muito barulho e sobe, né? E todo mundo se impressiona com aquele fogo. Meu Deus, vai queimar tudo. Mas é rapidinho. Não fica nada. Ele dizia, o crente não precisa ser uma labareda. Dizia pastor Antônio Gilberto. O crente precisa ser brasa. Uma brasa. Uma brasa. Uma brasa
Uma brasa. Muitas vezes a brasa não é como a churrasqueira, né? Tá cheio de ali, como se cinza, né? Enfim, mas vem ali um fólio, uma tampa lá, você abana assim e você vê, descobre, tira a cinza e vê que está acesa. Nessa manhã, tem brasa aqui? Aleluia! Aleluia! Deixa o fogo queimar.